Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou advogado e professor universitário aqui em Brasília e eu advogo para muitas imobiliárias e eu tenho recebido nesses últimos dias muitos questionamentos sobre aluguéis, né, sobre se há possibilidade de deixar de pagar, de suspender o pagamento, de eventualmente diminuir o valor da locação, né? E tendo em vista essas perguntas que eu recebi de várias imobiliárias para as quais eu advogo aqui em Brasília, eu resolvi então fazer esse vídeo explicativo de uma forma bem breve, só para explicar exatamente como as imobiliárias, os locadores e locatários devem lidar com essa situação. A primeira questão que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte: no direito civil, nos contratos, qualquer contrato, seja um contrato de locação, um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra e venda, um contrato de transporte, ele está necessariamente balizado e ele deve ser interpretado tendo em vista os princípios da autonomia da vontade ou da liberdade contratual e o princípio da boa-fé. Então, esse é o primeiro ponto. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a partir do momento em que você tem liberdade para contratar, uma liberdade contratual, você pode, locador e locatário, fazer essa negociação para que o aluguel possa ser diminuído, para que o aluguel possa ser suspenso ou para que o aluguel possa ser isentado, possa ser isento do pagamento do aluguel. Isso é importante. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, nesse momento de crise que o Brasil passa, a gente tem como instrumento de resolver a crise, o problema, pelo menos uma parte do problema, essa repactuação. E aí, qual é a questão que surge? Mas essa repactuação do aluguel, essa suspensão, essa diminuição, ela é obrigatória? Não, não é obrigatória. Mesmo nesse momento de crise, ela não é obrigatória. Há que se ter um consenso entre locador e locatário para que se possa fazer uma repactuação dessa situação de locação, pelo menos nesse momento de crise, o que é importante, tá certo? Porque não dá para você, locador, ficar recebendo o valor integral do seu aluguel se o inquilino não está conseguindo vender, se ele não vai conseguir dar ali, funcionar ali naquele local, pelo menos funcionar de forma plena. Então, há que se ter também essa noção. E o que traz para a gente ali o Código Civil é que quando há uma situação de imprevisão, que é o que diz lá o artigo 317 do Código Civil, que é o que a gente chama de teoria da imprevisão, você poderia ter então aí uma repactuação da situação contratual. E aqui falando especificamente do aluguel, poderia ter uma repactuação do aluguel. Mas vejam bem, cuidado com isso. Por quê? Porque essa repactuação ela não é automática. Não é porque aconteceu algo imprevisível, que é no nosso caso aqui hoje, 2020, o Covid-19, a pandemia do coronavírus, que você vai poder simplesmente repactuar essa locação de uma hora para outra unilateralmente. Ou seja, o locatário, não, agora eu não vou parar de pagar o aluguel. Não é assim que funciona. E vamos só dar uma lidinha aqui no artigo 317, até trouxe aqui, imprimi aqui, para ficar claro o que diz o Código Civil nos termos de qualquer contrato, e aqui especificamente o nosso contrato de locação. Diz o artigo 317 o seguinte: quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Pessoal, vejam bem, diz que poderá o juiz corrigi-lo, ou seja, a teoria da imprevisão, diz o artigo 317 do Código Civil de 2012, que poderá o juiz alterar o valor da prestação, ou seja, poderia alterar o valor do aluguel. Mas vejamos, pessoal, nesse momento de crise, inclusive o judiciário não está funcionando a plenos vapores, né? Os prazos processuais estão suspensos até o dia 30 de abril de 2020 por uma resolução do CNJ. Então, se você, locatário,
não quer entrar em acordo com o seu locador, conversar, tentar resolver e ajuizar uma ação, essa ação sua provavelmente vai demorar bastante para ser julgada, se é que vai ser julgada, porque agora vão ser julgadas apenas as questões que sejam de urgência, tá certo? Então, talvez, dependendo da vara que cair, esse teu processo não vai ser nem julgado. Será julgado um pouco mais para frente, talvez você até tenha êxito, mas talvez não. Então, eu já digo aqui de imediato, qual que é a melhor forma para resolver isso? É entrando num acordo com o locador. E o locador, por sua vez, também tem que se sensibilizar com a situação do locatário, porque muitas vezes, se ele não se sensibilizar com a situação do locatário, o locatário vai quebrar, vai desocupar o imóvel vai ficar desocupado. E nesse momento de crise, pelo menos durante os próximos 60 ou 90 dias, eu tenho certeza de que a situação não será favorável para a economia, será uma situação um pouco mais complicada. O que demanda, então, aí uma boa-fé das duas partes, tá? E essa boa-fé demanda aí uma negociação de ambas as partes. E nesse sentido, as imobiliárias, elas são atores aí que podem fazer essa negociação. Então, a imobiliária tem que estar preparada para poder fazer essa negociação entre o locador e o locatário, ponderando as questões específicas de cada contrato. E aqui eu já digo para vocês, não há que se ter uma regra para tudo. Não vai cobrar aluguel durante 30 dias, ou durante 90 dias, ou vai diminuir o aluguel na metade. Por quê? Cada situação, ela é uma situação específica que deve ser observada na sua especificidade. Por quê? Tem situações em que a pessoa ali presta um serviço e aquele serviço não está sendo prestado, ele não vai receber nenhum valor. Tem outros tipos de comércio que, em menor ou maior grau, ele está podendo funcionar, como uma farmácia, por exemplo, como um restaurante, por exemplo, para entrega, tá certo? Então você pode o quê? De repente diminuir o aluguel desses tipos de comércio, mas não isentar, tá certo? Mas volto a dizer, pessoal, isso é tudo uma situação de negociação. Nesse momento, inclusive, eu oriento que, caso não esteja, já tenha tentado uma negociação entre locador e locatário e ainda não tenha se conseguido ali um consenso, que se utilize, inclusive, de mediadores. Existem empresas e mediadores especialistas em direito imobiliário, em direito civil, para poder ajudar. E o mediador é uma pessoa que justamente vai fazer essa mediação entre os interesses das partes. Ele vai, na verdade, fazer com que as partes possam entrar num consenso e elas mesmas decidirem como elas vão resolver essa questão. Mas o mediador ajuda a aproximar as partes nessa conversa. Então, ele é um facilitador dessa conversa. Então, eu realmente digo que se houve uma tentativa de negociação e não conseguiu se fazer uma negociação, procure um mediador, procure uma empresa especialista em mediação para que se possa fazer essa mediação nesse momento. E ainda eu gostaria de trazer aqui um outro ponto que é importante. Nos contratos de locação, principalmente comercial, onde há uma parada total da atividade empresarial, ainda assim o locatário está se utilizando do local. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi de muitos locatários, de empresas, dizendo o seguinte: não, a gente precisa de deixar de pagar o aluguel por 90 dias. Tudo bem, ok, você tem essa dificuldade de fazer o pagamento por conta de o comércio estar fechado, mas o que tem que se perceber também é que você está utilizando o comércio, seja para guardar o seu estoque, seja para guardar o seu maquinário. Nesse momento onde está fechado, você pode fazer uma reforma que você pretendia fazer no seu local, você pode trabalhar de portas fechadas com funcionários reduzidos para fazer expedientes internos que fossem necessários para melhorar o seu negócio. Então, assim, de toda forma, você ainda está podendo utilizar o imóvel que está alocado. Então, também tem que se ter, por parte do locatário, essa visão de que se ele não está podendo abrir e funcionar a todo vapor, ainda assim ele está se utilizando do imóvel que foi locado pelo locador. Então, é necessário que ambas as partes tenham essa intenção de fazer essa negociação, tá certo? Então, para deixar a mensagem final para vocês aqui, o que nós temos de jurídico, de legal, é que nesse momento de imprevisão,
Utilizando-se aí da teoria da imprevisão, esculpida lá no artigo 317 do Código Civil, as partes podem renegociar, pelo menos por esse momento de crise, repactuar esse aluguel. E essa negociação deve ser feita caso a caso. Pode ser feita com a isenção de um aluguel, a isenção de 2, de 3 aluguéis, ou pode ser feito com uma diminuição do aluguel de 30%, 40%, 50%, ou seja, pode ser feita ainda uma suspensão do pagamento do aluguel agora e cobrar isso daqui a 60, 90, 120 dias, como por exemplo o governo fez agora com as empresas do Simples Nacional. O governo não vai cobrar os impostos do Simples Nacional durante os próximos 3 meses, abril, maio e junho, mas vai cobrar isso no final do ano, né? Em outubro, novembro e dezembro. Então é uma possibilidade, por exemplo, de o locador falar, olha, eu vou deixar de cobrar aqui os aluguéis desse mês agora de abril, maio e junho, mas vou cobrar isso lá no aluguel de novembro, dezembro e janeiro. Até porque muitas empresas que estão com estoque parado vão ter uma demanda represada para poder vender um pouco mais logo depois que acabar a crise. Sabemos que é difícil ser empresário no Brasil, é complicado, mas é necessário que nesse momento haja conversa e haja uma boa negociação entre ambas as partes, entre locador e locatário, tá certo? E a imobiliária tem um papel fundamental nessa situação, bem como os mediadores, que são pessoas capacitadas para ajudar as partes a chegarem num consenso. Então, caso não tenham conseguido ainda entrar no consenso, locador e locatário, mesmo com a intervenção de uma imobiliária, que possa procurar pessoas capacitadas, mediadores capacitados para fazer essa mediação. Eu fico aqui e espero que possa ter sanado algumas dúvidas aí de vocês no sentido dessa lei de locação, tá certo? Muito obrigado, até mais.